As equações que a gente tem para que, no caso, o movimento retilíneo uniforme, eram as equações que você tinha da velocidade média, que era a variação do espaço pela variação do tempo, e a posição, né? Você tinha a posição final, era igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. E lá, no movimento retilíneo uniformemente variado, você tinha as equações da aceleração média, que ela era a taxa de variação da velocidade pelo tempo. Nós tínhamos a equação para você calcular a velocidade final, que ela era dada como sendo a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A equação do espaço final, que era igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. E quando você pegava aqui o tempo nessa equação, isolava ele e substituía nessa equação aqui, nós encontramos também aquela velocidade, a equação de Toysel, né? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Então a gente tem esse conjunto aqui de equações para o movimento retilíneo uniforme e esse outro conjunto aqui de equações para se trabalhar no movimento retilíneo uniformemente variado. Quando você está se tratando de um movimento em 2 dimensões, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter aqui um movimento que vai ocorrer na vertical e um movimento que vai acontecer aqui na horizontal. Na vertical, o que é que acontece? A gente vai estar tratando de um movimento retilíneo uniformemente variado, pois nós temos uma aceleração da gravidade que sempre vai estar atuando na vertical no sentido de cima para baixo. E na horizontal, geralmente, nós vamos estar tratando aqui de um movimento retilíneo uniforme, porque a gente não tem nenhuma aceleração ocorrendo na horizontal, a menos que a questão faça uma coisa específica que o movimento está sendo acelerado nessa situação. Mas, geralmente, o que você tem quando você está tratando, por exemplo, lançamento, você tem aqui a sua partícula, essa partícula é lançada com uma velocidade inicial, v0, que forma aqui um ângulo θ na horizontal. Quando você tem esse lançamento aqui oblíquo, essa partícula vai descrever um movimento que vai estar acontecendo nas 2 direções. Essa partícula vai estar variando a posição dela tanto na vertical quanto na horizontal. Por isso que você caracteriza aqui um movimento em mais de uma dimensão. Na vertical, como esse movimento aqui está ocorrendo com a presença dessa minha aceleração da gravidade, ela vai estar executando justamente esse meu movimento retilíneo uniformemente variado. Então, eu vou utilizar essas equações para o trato desse movimento na vertical. Ao passo que, quando você está só nesse lançamento oblíquo aqui, na horizontal você não está tendo aceleração nenhuma, porque naturalmente não aparece nenhuma aceleração. Então, para esse caso aqui de um lançamento oblíquo, na horizontal você vai ter o seu movimento retilíneo uniforme e vai utilizar, obviamente, essas equações do movimento retilíneo uniforme. Então, aqueles 2 vídeos que a gente tem gravado da parte teoria, você vai utilizar o movimento retilíneo uniforme para a horizontal e o movimento retilíneo uniformemente variado na vertical. Isso também seria o que você iria utilizar se você fosse considerar um caso em que você tem aqui um prédio, uma mesa, alguma coisa que encontra-se numa altura aqui h do chão e você tem uma partícula aqui em cima. E nessa partícula você pega e dá a ela uma velocidade v inicial que está apenas na horizontal. Nesse tipo de situação, o que é que acontece? Enquanto ele está apoiado nessa minha superfície, ela não está tendo variação de altura. Essa velocidade inicial dela aqui está apenas na horizontal. Mas ao passo que essa partícula sai
desse posição que tem, seja essa mesa, seja esse prédio, seja lá o que for, que mantém ela nessa altura H, ela começa o quê? A cair, descrevendo uma trajetória aqui semi-parabólica aqui, né, no caso. Por que semi? Porque seria como se você estivesse analisando nesse outro gráfico aqui primeiro, ó, só desse ponto para frente. Você vai estar tendo exatamente a mesma consideração. Então, o que é que acontece? Você continua tendo aqui na vertical um movimento retilíneo uniformemente variado, pois aqui você continua tendo a ação da sua aceleração da gravidade, e na horizontal você continua não tendo nenhuma aceleração para esse meu tipo de sistema. Então, nesse tipo de caso aqui, você vai continuar tendo um movimento retilíneo uniformemente variado na vertical e um movimento retilíneo uniforme na tua horizontal. Então, basicamente, o que é que acontece? Nesse tipo de situação, as coisas que a questão geralmente pode pedir seria o quê? Para esse primeiro caso aqui que você tem um lançamento oblíquo, coisas que geralmente são pedidas nas questões. Altura máxima, alcance máximo, e para o lançamento aqui, no caso, só horizontal, geralmente ele também pede aqui esse alcance máximo. Ou pode pedir também o tempo que ele leva para cair, pode pedir o tempo máximo que essa partícula vai passar nesse tipo de trajetória. São essas as situações que a questão pode pedir. Então, vamos analisar aqui primeiramente nessa nossa primeira situação aqui, que você tem essa partícula sendo lançada. O que acontece com a partícula para ela chegar aqui na altura máxima? Quando a sua partícula está sendo lançada de forma oblíqua, ela continua tendo primeiramente aqui uma velocidade que está indo para cima, até ela chegar no ponto que vai estar na altura máxima, ela vai parar de subir para começar a descer. Então, o vínculo que você tem para que ela atinja a altura máxima é o quê? A componente da velocidade na vertical tem que zerar. Porque se eu ainda tiver velocidade na vertical para cima, ela vai continuar subindo. Ela só vai parar de subir quando a partícula não tiver mais velocidade na minha vertical. Então aqui, o que é que acontece? Para encontrar a altura máxima, a primeira condição, a velocidade final aqui no caso, tem que ser igual a zero. Então nós vamos utilizar quem? A equação da velocidade aqui. Então, para encontrar a altura máxima, eu sei que a velocidade na altura máxima tem que ser igual a zero. Então você vai ter o quê? V igual a V0, no caso aqui Y, né? Já que aqui você está o movimento na direção vertical, vou chamar de Y, e a horizontal vou chamar de X. Mais a aceleração da gravidade vezes o tempo. Só o que é que acontece? A aceleração da gravidade ela é uma grandeza que está apontando para baixo. Se ela está apontando para baixo, o sinal dela é negativo. Por quê? Porque ela está apontando para baixo. A gente convenciona sempre o quê? Que apontando para cima é positivo, apontando para a direita é positivo. Então, se eu estiver apontando para baixo, vai ser negativo. Se eu estiver apontando para a esquerda, vai ser negativo. Então, vamos lá. Eu tenho essa equação e eu sei que a condição que eu tenho é que a velocidade tem que ser igual a zero. Então, é só fazer essa velocidade aqui ser igual a zero. Então, você vai ter 0 é igual a V0y menos GT. Então, eu vou ter o quê? Que GT é igual a V0y. E o meu tempo aqui é quem? V0y sobre G. Pronto. Aqui eu já encontrei quem? O tempo que a partícula leva para atingir a altura máxima. E a posição máxima? Qual vai ser o valor dessa minha altura máxima? Você pode agora ou substituir esse tempo na equação da posição, que você já tinha inicialmente, ou você pode fazer usando novamente esse meu artifício aqui. Eu sei que na altura máxima a velocidade tem que ser igual a zero. E eu tenho uma equação que relaciona velocidade com altura. Vou fazer utilizando as duas equações para vocês verem que vai chegar exatamente na mesma conclusão. Primeiramente pela mais fácil. Qual seria a mais fácil?
v ao quadrado igual a v0 ao quadrado menos 2g, altura máxima. A variação do espaço agora vai ser quem? A minha altura máxima. Na altura máxima, a gente já viu o quê? A velocidade final tem que ser igual a zero. Então, zerando essa velocidade, nós vamos ter o quê? 2g h máximo tem que ser igual a v0 ao quadrado. Então, a altura máxima aqui é quem? É v0 ao quadrado dividido por 2g. Essas formulazinhas aqui, você pode até treinar como é que chega nela, que ficaria até mais fácil quando você for resolver uma questão, aquela rapidinho. Qual é a altura máxima? Se a situação que ela está descrevendo inicialmente for exatamente essa, em que você tem uma partícula sendo lançada obliquamente, v0y aqui, né? Esquecendo de colocar o y. Está sendo lançada obliquamente com a velocidade inicial, não tem resistência do ar, não tem nada, ele está fazendo só essa situação, você já poderia chegar a utilizar logo de cara essa fórmula. Perceba aqui também, né, ó, que eu estou colocando v0y nessas minhas equações, e bem aqui no meu lançamento eu tenho apenas um v0. Então, uma coisa que você também teria que saber fazer é o quê? Como é que eu encontro quem é o meu v0y? Bem aqui você tem o seu v0, formando o ângulo θ. Você decompõe esse seu v0 nessa componente v0x, que vai estar na horizontal, e nessa componente v0y, que vai estar na vertical. Por que você faz isso? Porque assim você fecha um triângulo retângulo. Onde, nesse meu triângulo retângulo, eu tenho um cateto sendo v0x e esse outro cateto aqui sendo o meu v0y. A partir daqui, você vai poder fazer as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Quem é o seno desse meu ângulo θ? Seno é o cateto oposto. O cateto oposto, esse ângulo é quem? É v0y. v0y. Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o módulo desse meu vetor v0. É o tamanho desse meu vetor. Que eu vou chamar aqui apenas de v0. Dessa forma, você tem o quê? Que o seu v0y ele é igual a v0 seno de θ. A outra relação trigonométrica que você tem é quem? O cosseno. O cosseno de θ é quem? Cateto adjacente. Cateto adjacente é quem aqui? É v0x. Cateto adjacente é aquele que está formando o ângulo, junto com a hipotenusa. O cateto oposto é aquele cateto que não está formando o ângulo com a hipotenusa. Então, nesse caso aqui, seria quem? v0x. Dividido por quem? Pela hipotenusa, que é o meu próprio v0. Daqui você conclui também quem? Que v0x é igual a v0 cosseno de θ. Aí esse valorzinho aqui que a gente está utilizando, v0y, vai ser dado por esse camarada, v0 seno de θ. Então, tanto nessa altura máxima, aqui você vai escrever o seu valor v0 seno de θ, como aqui você também vai escrever o seu v0 seno de θ. Então, pronto. Para encontrar a altura máxima, você já sabe que vai ser v0y ao quadrado sobre 2g, onde o meu v0y vale v0 seno de θ, e o tempo que ele leva para atingir a altura máxima vai ser v0y sobre g. Pronto, para a altura máxima, já concluímos o raciocínio que a gente tinha. São essas duas informações que você vai ter. E se eu quiser agora encontrar o x máximo? A gente viu lá que ele chegou até aqui no ponto mais alto, a partir daí ele continuou o seu movimento até atingir o solo novamente. Lembrando aqui que a aceleração da gravidade é sempre vertical, que vai estar apontando de cima para baixo. Então, o que é que nós vamos ter nessa situação? Nós sabemos aqui o tempo que ele levou para atingir a altura máxima, que foi o quê? A partícula estava subindo, ela chegou lá na altura máxima, parou e começou a descer. Nós temos o tempo que ela leva para subir. Se o que está desacelerando na subida é a mesma coisa que está acelerando na descida, o tempo que ele leva para subir vai ser o mesmo tempo que ele leva para descer. Então, o tempo para o meu x máximo, ele vai ser igual a 2 vezes o tempo para a altura máxima.
Isso aqui vai ser uma regrazinha que você vai ter. Professor, eu tenho que aceitar isso como verdade ou a gente tem como deduzir isso matematicamente? Tem como a gente deduzir isso aqui matematicamente, sim. E como é que você iria fazer para deduzir isso matematicamente? Vamos lá. Ó. Se eu estou subindo, tem duas formas para a gente poder chegar nessa análise. A primeira delas é o seguinte. A velocidade com que a qual a partícula está saindo vai ter que ser a mesma velocidade com a qual a partícula está chegando. Só que com o sinal trocado. Por que, professor, com o sinal trocado? Porque quando ela começa a ser acelerada para baixo, o vetor velocidade vai mudar a posição. E ao invés de você ter essa flechazinha apontando para a direita e para cima, você iria ter, nesse caso aqui, que essa flechazinha da velocidade final iria estar apontando para a direita e para baixo, porque você está mudando a direção da velocidade na vertical. Então isso queria dizer o quê? Que em módulo, a velocidade final é igual à velocidade inicial. Ou seja, a intensidade dessa velocidade, aquela quantidade da velocidade que ela vai ter, é a mesma no início e no final. Só que só muda aqui no caso o sinal dela na direção vertical. Porque no início ela está apontando para cima e no final ela vai estar apontando para baixo. Então, matematicamente, primeiro vamos deduzir essa nossa conclusão aqui de que o tempo vai ser igual. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Ó. Se eu estou saindo de uma altura e retornando para essa mesma altura, a variação do espaço que você vai ter vai ser quanto? Vai ser zero. Porque eu estou num determinado local, saí e voltei para o mesmo lugar. Se eu estava num lugar, saí e voltei para esse mesmo lugar, eu não tive variação da posição. Então, eu considerando aqui a variação do espaço sendo igual a zero, eu vou poder concluir de forma mais simples a partir dessa equação. Velocidade final é igual a velocidade inicial menos 2g ΔS. Se meu ΔS aqui foi zero, todo esse termo aqui zera. Isso conclui o quê? Que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado. Isso aqui vai me garantir essa minha análise de que as velocidades em módulo são iguais. Por que isso garante que as velocidades em módulo são iguais? Porque se você for calcular aqui a velocidade final, você vai ver que ela é mais ou menos a raiz quadrada de quem? Da velocidade inicial ao quadrado. Então você pode ter esse resultado tanto com sinal de mais quanto com sinal de menos. Quando você escreve desse jeito em módulo, você ignora o sinal. Mas, professor, você disse que ia calcular o tempo. Agora vamos lá para o tempo. Para a gente ver o tempo, vou ter o quê? Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo menos gt ao quadrado sobre 2. Então, passando o S0 para o primeiro termo, eu vou ter S menos S0, que é quem? ΔS é igual a V0YT menos GT ao quadrado sobre 2. Como eu saí de uma altura e retornei para a mesma posição, a variação do espaço aqui vale zero. E passando esse termo aqui para o lado esquerdo da equação, você vai ter GT ao quadrado sobre 2 é igual a V0YT. Simplificando aqui um dos T's, você vai ter que GT sobre 2 é igual a V0Y. Isolando o T nessa equação, você vai ter que T é igual a 2V0Y sobre G. Agora, comparando esse resultado com esse daqui, ó, V0Y sobre G, 2V0Y sobre G. Então você conclui o quê? Ó? Que esse meu tempo, de fato, o tempo que eu levei para chegar aqui no alcance máximo foi 2 vezes o tempo que eu levei para atingir a altura máxima. Aqui a gente calculou o tempo para atingir o alcance máximo. Mas quem vai ser, de fato, esse meu alcance máximo? Como agora eu tenho o tempo que ele vai levar para atingir o ponto de alcance máximo, basta agora a gente substituir o quê? Na equação da posição para o meu movimento retilíneo uniforme, que é o que está acontecendo na horizontal. Então vai ser quem? S
é igual a S0 mais V0x T. V0x por quê? Porque é a velocidade inicial que minha partícula tinha na minha horizontal. Se eu escrever o S0 para o primeiro termo, você vai ter o quê? A variação do espaço é igual a V0x vezes o tempo. Então, para T igual a 2V0y sobre G, que é justamente quem? O tempo que ele leva para atingir a altura máxima, nós vamos ter o quê? Que esse meu ΔS vai ser justamente o meu x máximo. Então, quem vai ser meu x máximo? Vai ser V0x, que multiplica o tempo. Quem é o tempo? 2V0y sobre G. Então, aqui você vai ter 2V0y, V0x, dividido por G. Você pode deixar nessa forma, ou se você quiser, você poderia substituir aqui também os valores de V0y e V0x, já que a gente já sabe como é que eles são escritos. Então, se eu substituir o meu V0y e o meu V0x, eu vou ter o quê? Que o alcance máximo, ele vai ser o quê? 2 vezes quem é V0y é V0 seno de θ. Quem é V0x é V0 cosseno de θ. Tudo isso aqui dividido por G. Então, aqui no caso, o seu alcance máximo ia ser quem? 2V0 ao quadrado, seno de θ, cosseno de θ, dividido por G. Então, você teria essa segunda formulazinha aqui para você poder calcular o alcance máximo. Professor, tem como a gente simplificar ainda mais essa equação para eu ter que decorar menos termos nela? Tem. Como é que você faria isso? Então, seria você relembrar outra relação trigonométrica que você tem. Como é que seria essa relação trigonométrica então, professor? Seria o seguinte, ó. Existe uma relação trigonométrica que é o seguinte, seno de A mais B. Que é quem? Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Se eu fizer aqui A igual a B igual ao θ, eu vou ter o quê? Seno de A mais B é 2θ. Aqui eu vou ter seno θ cosseno θ mais seno θ cosseno θ. Então você vai ter duas vezes quem? Seno θ cosseno θ. Aí observe aqui, ó, 2 seno θ cosseno θ. 2 seno θ cosseno θ é quem? Seno de 2θ. Então toda essa sua equação você poderia escrever ela como sendo quem? X máximo é igual a V0 ao quadrado seno de 2θ dividido por G. Aí, geralmente, você encontra essa equação aqui como sendo a equação que você vai utilizar para o alcance máximo. Por quê? Porque aqui agora, ó, eu reduzi bastante as informações que eu preciso ter para poder encontrar o meu alcance máximo. Então, você ia ter justamente essas equações e isso seriam as coisas que você poderia pedir. Tanto no caso para esse meu lançamento oblíquo, quanto aqui para o caso que você ia ter desse seu lançamento apenas horizontal. Se eu for considerar aqui apenas esse lançamento horizontal, a única diferença que você vai ter aqui nesse seu movimento é o quê? É que agora você não vai ter mais uma velocidade inicial na direção vertical, você continua tendo aqui uma aceleração da gravidade apontando de cima para baixo, e a outra diferença que você vai ter é que aqui você não vai ter mais o cálculo do tempo para atingir a altura máxima, porque ele já sai da altura máxima. Então, nesse tipo de questão, o que é que o problema poderia pedir? O tempo para atingir ao solo e a distância máxima que ele vai estar do ponto de lançamento, que seria esse meu x máximo. Então, como é que você iria calcular aqui essas grandezas? Simples, né? Ó, usando aqui primeiro Torricelli. É o tempo de queda, vou chamar assim, ó. Tempo de queda. Onde esse tempo de queda seria justamente o tempo que ele vai levar para atingir o solo. Como é que eu iria calcular aqui? V, quais são as equações que nós temos? V igual a V0, Y mais GT. Professor, por que você está usando agora um mais GT? Porque agora, esse meu movimento na horizontal, esse meu movimento na vertical só ocorre de cima para baixo.
eu tenho que o deslocamento e a aceleração da gravidade estão apontando na mesma direção. Então aqui você vai ter um movimento acelerado. A aceleração da gravidade nesse ponto aqui não está fazendo com que você desacelere, perca a velocidade para depois começar a ganhar velocidade. Todo movimento já está sendo acelerado desde o seu início. Então, como a velocidade inicial aqui é zero, você tem o quê? Que a velocidade, em qualquer posição que você vai pegar, vai ser apenas o produto da aceleração da gravidade vezes o tempo. Se eu conhecer o tempo que a partícula leva para atingir o solo, eu consigo calcular com que velocidade ela chega. E como é que a gente vai calcular esse tempo que ele vai chegar para atingir o solo? Vai ser justamente o seguinte. De duas formas. A primeira, utilizando a equação da posição, S igual a S0 mais V0YT mais GT ao quadrado sobre 2, onde aqui, o que é que vai acontecer? Para ele atingir o solo, a variação do espaço vai ser quem? Justamente a altura que ele se encontrava. E como a velocidade inicial é igual a zero, todo esse termozinho aqui, ó, vai ser zerado. Então você vai ter aqui, ó, passando o S0 para o primeiro termo, você vai ter a variação do espaço, que é justamente a minha altura. Então eu tenho que H vai ser igual a GT ao quadrado sobre 2. Então você tem aqui que o tempo ao quadrado é igual a 2H sobre G. Então o tempo que ele vai levar para atingir o solo vale quem? Raiz quadrada de 2H sobre G. Aí você pergunta assim, né, professor, por que você, quando foi tirar a raiz quadrada, você não colocou mais ou menos? Porque não existe tempo negativo, né? O tempo está sempre crescendo. Então não faz sentido você colocar aqui mais ou menos, já que tempo negativo não tem sentido nenhum para a gente, fisicamente falando. Então o tempo que ele vai levar para atingir o solo é quem? Raiz de 2H sobre G. Dessa forma aqui, você consegue calcular quem? A velocidade. Se eu sei que quando ele atingir o solo, o tempo que eu tenho que utilizar é o tempo que ele vai levar para atingir o solo, como é que seria aqui a velocidade final desse meu movimento? G, que multiplica quem? Raiz de 2H sobre G. Como esse G está fora da raiz, quando você colocar ele para dentro da raiz, ele tem que entrar ao quadrado. Então você vai ter aqui raiz quadrada de 2HG ao quadrado sobre G. Escrevendo aqui embaixo. Então, dessa forma, a minha velocidade seria quem? Esse G aqui embaixo cancela um G aqui em cima. E você teria que a velocidade final ia ser 2HG. Então, essa aqui seria a velocidade com que a qual a partícula chega no solo. Esse aqui seria o tempo que a partícula leva para chegar ao solo. E o alcance máximo? Como é que seria aqui nesse caso? Aí você vai para a fórmula que você tem que utilizar na horizontal. O meu alcance máximo, como ocorre aqui na horizontal, como é que seria? S é igual a S0 mais V0x vezes tempo. Passando esse S0 para o primeiro termo, você vai ter justamente o seu alcance máximo. Então, meu x máximo vai ser quem? V0x. V0x é o próprio V0, porque você só tinha velocidade na horizontal. Então, vai ser V0 vezes o tempo. E quem é o tempo? É o tempo que ele leva para atingir o solo. Que é quem? Raiz de 2H sobre G. Então, o meu x máximo aqui vai ser quem? O V0, quando entrar na raiz, fica ao quadrado. Então, vai ser raiz de 2V0 ao quadrado H sobre G. Então, pronto. Essas aqui seriam as equações que você teria para poder tratar esses dois tipos de problema, né? Um corpo P é lançado horizontalmente de uma determinada altura, no mesmo instante que outro corpo é solto em queda livre a partir do repouso da mesma altura como mostra a figura. Bom, então aqui você tem o quê? Esse corpo aqui, que ele só está caindo, e esse corpo aqui, ó, P, ele foi lançado horizontalmente aqui para esse lado. Ambos sendo abandonados aqui de uma mesma altura, H. Seja VP e VQ os módulos das velocidades dos corpos, respectivamente, imediatamente antes de tocarem ao chão, e TP e TQ, os tempos despedidos por cada um dos corpos nesse percurso, despreze os efeitos de resistência do ar,
nessas condições pode-se afirmar que... Bom, o que é que está acontecendo aqui? Você tem um corpo que está unicamente em queda livre e um corpo que está acontecendo aqui um lançamento horizontal. Ambos vão percorrer o mesmo espaço. Ambos estão submetidos à mesma aceleração da gravidade. O que você tem que lembrar aqui, primeiramente, é o quê? O que ocorre na horizontal é independente do que ocorre na vertical. Para ambos os casos, as velocidades iniciais V0y da partícula P e V0y da partícula Q são zero. Porque nenhuma delas já tinha velocidade na minha vertical. E como eu tenho o mesmo fator G acelerando essas minhas partículas, isso quer dizer o quê? Que as velocidades finais, tanto de P quanto de Q, na vertical, vão ser iguais. Vou chamar aqui apenas de um VFY. Na horizontal, as velocidades finais vão ser as mesmas, na vertical. Isso também vai querer dizer o quê? Que o tempo de queda, eu vou chamar aqui de TP e TQ, são iguais. Por que elas são iguais? Porque ambas estão partindo da mesma altura, ambas tinham velocidade nula inicialmente e ambas estão sendo aceleradas pelo mesmo fator. Então isso quer dizer o quê? Que o tempo que eles vão levar para percorrer a mesma distância, h, tem que ser o mesmo. Então o primeiro ponto aqui que você já tem é esse. O tempo de P é igual ao tempo de Q. Se a gente analisar aqui as alternativas, já exclui o item B e o item D. Cabe a gente agora analisar o seguinte. A velocidade do ponto P, quando ele chegar no chão, vai ser maior ou vai ser igual à velocidade de Q? As velocidades vão ser diferentes. Porque, ó, essa minha igualdade aqui, ó, é apenas das componentes verticais. Se a questão estivesse perguntando apenas a velocidade final na vertical, era igual. Mas, o que acontece? Quando essa minha partícula P chega aqui no solo, e essa minha partícula Q chega aqui no solo, preste atenção. O P só vai ter velocidade, ou o Q só vai ter velocidade na vertical, mas o meu P, ele vai ter tanto a minha velocidade na vertical, como ele também continua tendo a velocidade que ele tinha na horizontal. Então, para essa minha partícula, a velocidade final dela está nessa direção aqui, ó. Porque ela vai ter velocidade na vertical e velocidade na horizontal. Aí vamos analisar. Se eu tenho que essa minha componente vertical e essa minha componente vertical das duas partículas são iguais, mais a minha P ainda tem mais uma velocidadezinha aqui para a horizontal, vocês acham o quê? Que essa minha resultante, que está oblíqua, vai ser maior, ou vai ser menor, ou vai ser igual a essa componente que eu tenho do VQ? Observe que, na vertical, ambas têm o mesmo valor. Só que o meu VP também apresenta velocidade na horizontal. Isso vai fazer com que essa minha resultante aqui, que está oblíqua, seja maior, menor, ou mesmo assim não vai mudar nada, vai continuar sendo igual a esse meu VQ. Triângulozinho retângulo aqui, ó. A velocidade na vertical, que é a mesma velocidade que o corpo Q vai ter. E você aqui tem uma velocidade inicial na direção X. A minha velocidade final desse camarada vai ser dada por quem, ó? Se eu tenho um triângulo retângulo, eu vou usar quem? Pitágoras. A velocidade final ao quadrado é igual. A hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados catetos. Né? Então vai ser o meu VQ ao quadrado mais o meu V0x ao quadrado. Ó. Então, ó, essa minha velocidade final, ela é a mesma velocidade final
que esse camarada tem acrescido desse termozinho aqui. Se eu estou tendo uma soma, o que é que acontece? A minha velocidade em P, lá no final, tem que ser maior do que a minha velocidade em Q. Porque eu estou acrescentando esse camaradazinho aqui no cálculo dela. Dessa equaçãozinha aqui, você iria escrever desse jeito. Ó. O seu VP é igual a raiz quadrada de VQ ao quadrado mais o meu V0x ao quadrado. Esse camarada aqui, com certeza, vai ser maior do que esse. Seria igual se isso aqui fosse zero. Então, ó, se o meu VP é maior do que o meu VQ, a gente só chega aqui como resposta correta quem? O item A. Uma pedra é lançada para cima, fazendo um ângulo de 60 graus com horizontal e com velocidade inicial de 20 metros por segundo, conforme a figura abaixo. Use G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A que distância x do ponto de lançamento na horizontal a pedra toca o solo? Aqui a gente já poderia recorrer diretamente a essa nossa pescazinha aqui, né? Ó. Então vamos lá. 20 ao quadrado é 400, vezes 2, vezes o seno de θ, que é 0,5, que é 1 meio, vezes o cosseno e o seno, raiz de 3 sobre 2. Tudo isso aqui dividido por quem? Por 10. Então, meu x máximo aqui vale quanto? 2 com 2 aqui simplifica. Esse 2 com esse 400 aqui fica 200. 200 dividido aqui por 10 fica 20. Então, você tem aqui 20 raiz de 3. Como a questão aqui não deu nada em termos de raiz de 3, vamos multiplicar aqui para ver quanto é que dá, né? Dá 34,64, então seria aproximadamente 35. Então, meu x máximo é aproximadamente 35 metros. Professor, e se eu não tivesse decorado essa equaçãozinha do alcance máximo, como é que eu iria resolver? Ia ser fazer a mesma coisa que a gente tinha feito aqui no começo, até chegar nessa equação. Você iria ver aqui qual era o tempo que ele levava para subir, pegava 2 vezes esse tempo que ele levava para subir, jogava nessa equaçãozinha da posição, no movimento retilíneo uniforme, e iria resolvendo. Qual gráfico melhor representa a variação do módulo de sua aceleração vetorial com o tempo enquanto ela permanece no ar? Observe aqui o seguinte, ó. Módulo de sua aceleração. A aceleração, ela é sempre uma grandeza que está na vertical, apontando de cima para baixo, e o valor dela é sempre essa constante. Então, se eu tenho uma grandeza que ela é constante, como é que ia ser o gráfico? O gráfico da aceleração contra o tempo vai ser sempre o quê? Uma reta paralela ao eixo dos tempos. Por quê? Porque a minha aceleração não vai mudar. Não importa o tempo que eu estiver considerando, a aceleração vai ser sempre uma constante. Você tem aqui uma partícula descrevendo um movimento circular, presa nessa minha trajetória circular aqui, de raio R. Ela tem uma velocidade tangencial v. E aqui no caso a gente pode ter duas situações. A primeira situação é esse meu módulo de v ser uma constante. O que isso significa, professor? Que o tamanho desse meu vetor velocidade tangencial, ele não vai mudar, o tamanho dele não vai mudar o módulo. Ele só está mudando a direção para onde ele aponta. Lá em cima ele está apontando para um lado, na esquerda ele está apontando para um lado, embaixo ele está apontando para outro, da direita ele vai estar apontando para outro. Ele só está mudando a direção para onde o meu vetor velocidade está apontando. Mas o módulo, a intensidade, a quantidade de grandeza que eu tenho nessa velocidade vai ser sempre constante. O primeiro passo para a gente analisar é esse. Nesse primeiro caso aqui, em que você tem que o módulo dessa velocidade é constante, você tem o que a gente chama de movimento circular uniforme. E o segundo caso que você teria é que o módulo dessa sua velocidade tangencial v não é mais constante. Então, se eu tenho agora que além da direção para onde esse meu vetor velocidade está apontando, o tamanho dele também varia, aí você não tem mais um movimento circular uniforme. Você tem o que a gente chamaria de movimento
circular uniformemente variado, se a taxa de variação dessa velocidade for constante em relação ao tempo. Com isso, basicamente, o que é que acontece? Todas as equações que você vai utilizar para o movimento circular uniforme são as mesmas equações que você utilizar para o movimento retilíneo uniforme, fazendo apenas a adaptação das variáveis de retilíneas para curvilíneas. E todas as equações que você vai utilizar no movimento circular uniforme são as mesmas do movimento retilíneo uniformemente variado, só que também fazendo essas adaptações que você tinha das coordenadas retilíneas para as coordenadas curvilíneas. E como é que você vai poder deduzir justamente isso? Quem seriam essas coordenadas retilíneas e essas coordenadas curvilíneas? Traçando aqui uma reta horizontal, você tem que a posição dessa minha partícula, que descreve esse meu movimento circular, vamos considerar aqui, primeiro caso, uniforme. Ele vai estar sempre formando um ângulo θ. Quando ele estiver nessa posição, tem esse ângulo θ aqui. Quando ele estiver numa posição... Deixa eu botar aqui diferente. Essa posição bem aqui. Ele já vai estar formando esse meu ângulo θ bem aqui. Se ele tivesse nessa posição, agora você teria esse outro ângulo θ bem aqui. Ou seja, na medida que você tem a sua partícula descrevendo essa trajetória circular, o ângulo que ela faz com a horizontal também vai variando. Se esse ângulo está variando, eu posso calcular agora a taxa de variação desse ângulo em função do tempo. A isso a gente vai chamar de velocidade angular, representado por essa letra ômega, que vai ser quem? A taxa de variação do ângulo em função do meu tempo t. Da mesma forma que você tinha lá, que nas coordenadas retilíneas, a velocidade era a taxa de variação do espaço em função do tempo, a velocidade angular vai ser o quê? A taxa de variação do ângulo em função do tempo. Aí outra relação que você vai ter também agora, se você tiver no movimento circular uniformemente variado, você vai ter que esse meu movimento vai estar acelerado e a velocidade com a qual esse ângulo está variando vai mudar ao longo do tempo. Aí você também iria introduzir aqui uma nova grandeza chamada aceleração angular, que ia ser quem? A taxa de variação da minha velocidade angular em relação ao tempo, que ela é justamente a analogia que você tinha para a aceleração, que era quem? A taxa de variação da velocidade em função do tempo. Então, o que você tem que observar no movimento circular é o seguinte, você vai estar fazendo as mesmas análises que você fazia para o movimento retilíneo, só que agora você vai estar, ao invés de você estar analisando as variáveis retilíneas, você vai estar utilizando as variáveis curvilíneas. Então, todas aquelas equações que você tinha aqui para o seu movimento retilíneo uniforme e para o seu movimento retilíneo uniformemente variado, você vai utilizá-las agora no movimento circular, só que fazendo agora quem? As mudanças das coordenadas retilíneas para as coordenadas curvilíneas. E que mudanças são essas? Vai ser justamente você trocar V por W, A por alfa, o espaço pelo ângulo. Então, todas aquelas equações que você tem para o movimento retilíneo uniforme e para o movimento retilíneo uniformemente variado vão ser descritas agora para o movimento circular uniforme ou para o movimento circular uniformemente variado, substituindo V por W, A por alfa e o S por θ. Porque agora, ao invés de eu estar analisando coordenadas variáveis retilíneas, eu vou estar analisando agora coordenadas variáveis curvilíneas. Então, tem alguma novidade? Tem algo a mais de diferente para eu ter que aprender? Não, são as mesmas equações, só mudando as minhas variáveis. Professor, então quer dizer que não vai existir novidade nenhuma no movimento circular para o movimento retilíneo? Vai. Qual é a única novidade que vai aparecer aqui? Duas, na verdade. Quais são as duas únicas novidades que vai aparecer? Primeira novidade. Quando você está no movimento circular, perceba o seguinte, que por mais que você esteja se tratando de um caso no qual você está com um movimento circular uniforme, ou seja, essa minha velocidade tangencial
é sempre a mesma em módulo, esse meu ângulo está variando a uma taxa de variação constante, mas mesmo assim a velocidade tangencial está mudando. Está mudando como, professor? Você não acabou de dizer que o módulo é constante? Ele não está mudando em módulo, mas está mudando direção e o sentido. Se ele muda direção e sentido, você vai ter que lembrar, poxa, uma vez o professor falou que a única entidade capaz de modificar a velocidade é a aceleração. Então, se eu tenho que essa minha velocidade está mudando, por mais que não seja em módulo, mas ela muda a direção e o sentido, ou seja, esse meu vetor velocidade muda para onde ele está apontando, e a única entidade capaz de alterar a velocidade é a aceleração, então nesse meu movimento circular, seja ele uniforme ou não, vai ter que ter uma aceleração associada a esse meu movimento, que vai ser o responsável pela mudança na direção desse meu vetor velocidade. Essa velocidade nova que vai aparecer, a nossa primeira novidade aqui, é quem? É o que a gente chama de aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta, ela vai ser uma grandeza aqui, que vai estar sempre apontando para o centro dessa minha trajetória circular. Então, o primeiro passo aqui você já sabe isso. Eu tenho um movimento circular, vai ter uma aceleração centrípeta e ela tem esse nome justamente pelo fato de ela estar apontando para o centro dessa minha trajetória circular. E essa nossa aceleração centrípeta, ela é dada como sendo V ao quadrado dividido por R. Pronto, então a primeira grande novidade que aparece no movimento circular é agora a existência de uma aceleração centrípeta que vai estar apontando para o centro desse meu movimento. E ela é dada como sendo velocidade ao quadrado dividido pelo raio dessa minha trajetória circular. Essa é a única primeira grande novidade que vai aparecer. A segunda novidade que de fato vai aparecer é o seguinte: existe uma fórmula para você correlacionar as coordenadas retilíneas com as coordenadas curvilíneas. E como é que seria então que você vai poder correlacionar as coordenadas retilíneas com as coordenadas curvilíneas? Você tem que a partícula estava nesse ponto 1 e se deslocou até esse ponto 2 por essa trajetóriazinha aqui, ó, que a gente vai chamar aqui de S, percorrendo aqui esse ângulo θ nessa trajetória de raio R. Eu estava com a partícula nessa posição inicial e ela saiu se deslocando aqui nessa minha trajetória circular até chegar nesse ponto 2. Ou seja, ela percorreu um arco de tamanho S, formando aqui um ângulo θ. Então, como é que eu vou correlacionar essas duas grandezas? Como é que eu consigo correlacionar esse espaço S que a minha partícula percorreu com esse ângulo θ que ele varreu? A forma que você tem para fazer essa correlação é justamente o seguinte: todo esse meu espaço percorrido ao longo dessa minha trajetória circular, ela vai ser igual ao produto do raio vezes esse meu ângulo dado em radianos. Professor, o que seria esse radiano? Você está acostumado a trabalhar os ângulos dados em graus, né? 30 graus, 45 graus, 90 graus, 120 graus, 360 graus e por aí vai. O que você vai ter que lembrar aqui é o seguinte: 180 graus equivale a π radianos. Ou seja, uma volta completa aqui, 360 graus, equivale a 2π radianos. Qualquer uma dessas duas informações aqui é o que você vai utilizar para, caso a questão te dê um ângulo em graus, você converter em radianos para poder utilizar essa sua relação. Professor, e de onde é que vem essa relação que você está colocando aqui? Ela sai da cabeça ou ela sai de algum lugar específico? Se você lembrar lá da época do ensino médio, quando você estava estudando o comprimento de uma circunferência, você tem o quê? Que o comprimento da circunferência
ela era dada como sendo 2πr. Ou seja, seria o caso aqui como se você estivesse pegando uma partícula saindo desse ponto 1 e percorrendo esse meu caminho até retornar para esse ponto 1 aqui novamente. Ela iria percorrer todo esse seu trajetozinho aqui e retornar aqui novamente. Quando eu fizesse isso, o espaço que eu estava percorrendo valeria esses 2πr. Só que se eu escrever esse ângulo aqui em radianos, eu percorri que ângulo? 2π. Então, isso aqui continua sendo o quê? Ó? Θr. Agora você extrapola. Se eu não tivesse feito esse percurso até o ponto 1, tivesse feito aqui só até o ponto 2, eu ia ter um S qualquer. Aqui eu consegui relacionar a coordenada retilínea do deslocamento com o meu ângulo. E como é que eu correlaciono agora a velocidade e a aceleração? É só você ver, ó. Eu tenho o espaço e eu tenho o ângulo. Ele vai estar deslocando, efetuando esse movimento num determinado intervalo de tempo. Então, se eu dividir ambos os lados dessa equação pelo tempo, eu vou ter o quê? Uma variação do espaço que ocorreu num determinado intervalo de tempo vai ser igual ao raio vezes quem? Uma variação de ângulo que ocorreu num determinado intervalo de tempo. Δs sobre Δt é uma velocidade v, e Δθ sobre Δt é justamente quem? O nosso ômega, é a nossa velocidade angular. Ou seja, a minha velocidade tangencial se relaciona com a minha velocidade angular através da fórmula v igual a ômega r. E de maneira análoga, essa minha velocidade tangencial pode estar variando num determinado intervalo de tempo, e essa minha velocidade angular também vai variar nesse mesmo intervalo de tempo. Então, se você dividir ambas as equações, os dois lados dessa equação, novamente pelo Δt, você vai concluir o quê? Eu vou ter uma variação de velocidade ocorrendo num determinado intervalo de tempo, vai ser igual a quem? A uma variação da velocidade angular que ocorre num certo intervalo de tempo, vezes o raio. Professor, por que você não faz a variação do raio? Porque o raio é constante. Se o raio é constante, você não está variando esse raio. E daqui você iria concluir o quê? Que a minha aceleração tangencial, né? Ela vai ser igual a quem? A minha aceleração angular vezes o raio. Então, perceba aqui que, mais uma vez, você tem que a correlação entre essas grandezas lineares do lado esquerdo e angulares do lado direito, todas elas se correlacionam através do mesmo parâmetro que ia ser quem? O raio. Então, se eu tenho o espaço com o meu ângulo dado em θ, o meu ângulo dado em radianos, se eu multiplicar ele pelo produto do raio, você vai ter a correlação entre eles, tanto do espaço, quanto da velocidade, quanto da aceleração. Uma outra diferença que vai ter aqui no nosso sistema vai ser o que a gente vai analisar só quando a gente for fazer a parte da revisão lá das forças. Que você vai ver o seguinte, que quando você tem um movimento circular uniformemente variado, o fato de você estar tendo uma aceleração tangencial e uma aceleração centrípeta vai fazer com que você tenha uma aceleração resultante nesse teu sistema que não mais vai estar apontando para o centro dessa trajetória. Como assim, professor? Você pode só fazer o desenhozinho para a gente entender? Vamos lá, como é que seria esse desenho? Aproveitando aqui esse mesmo desenho, colocar aqui a partícula nesse pontozinho aqui. Ela sempre vai ter essa minha aceleração centrípeta, apontando aqui para o centro dessa trajetória. Se ela tiver também uma aceleração tangencial, que é justamente essa aceleração que é dada por essa formazinha aqui, o que é que acontece? Ó, eu tenho uma aceleração nessa direção, uma aceleração nessa outra direção. Então, a minha aceleração resultante ia estar apontando nessa direçãozinha aqui. Então, a única diferença que iria ter ia ser essa. Só que isso aqui é análise para a gente fazer só mais para frente, quando a gente for revisar a questão de forças. Que isso aqui vai ficar mais interessante, a análise do meu sistema, quando você estiver fazendo isso. Mas se por acaso você for resolver alguma questão que peça isso, é só você lembrar o seguinte, ó. Essa minha aceleração tangencial
é perpendicular à minha aceleração centrípeta. Então, a minha aceleração resultante está fazendo quem? Forma um triângulo retângulo. Então, quem seria a minha aceleração resultante aqui? Aí você taca Pitágoras. A tua aceleração resultante ia ser a raiz quadrada da aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. Caso, quando você estiver resolvendo questões, apareça algo nesse sentido. Então, pronto. Não tem nenhuma novidade no movimento circular, nem no movimento circular uniforme, porque todas as equações são as mesmas, e as únicas coisas novas que vão aparecer é essa aceleração centrípeta e a forma como você correlaciona as grandezas circulares com as grandezas lineares. Só uma outra informaçãozinha aqui que é interessante a gente comentar é o seguinte. Como a minha velocidade angular é a variação do ângulo pelo o tempo, no movimento circular é comum a gente introduzir também um termo específico para o tempo que a partícula leva para sair do ponto e retornar ao mesmo ponto, certo? Sempre que você tiver a partícula executando um movimento, uma rotação completa, o tempo que ela leva para fazer uma rotação completa a gente chama de período. Então, um caso particular que você tem seria o quê? Que a tua velocidade angular ela pode ser escrita como: se eu estou saindo de um ponto e retornando para o mesmo ponto, o espaço que ela percorreu foi 2π. E o tempo a gente chama de período, representado aqui pela letra T maiúsculo. Então você pode ter esse caso particular aqui que você vai escrever que a sua velocidade angular vale 2π sobre o período, onde o período é o intervalo de tempo necessário para você fazer uma volta completa, que muitos livros também podem chamar de ciclo. Ou você também pode introduzir uma nova grandeza, que seria o seguinte: a frequência, onde a frequência desse meu movimento é o inverso do período. E com isso você escrever a tua velocidade angular como sendo 2π vezes a frequência. O período seria o intervalo de tempo necessário para efetuar uma volta completa, e a frequência seria como se você estivesse analisando quantas voltas completas eu consigo fazer num determinado intervalo de tempo. Um é o tempo que eu levo para fazer um ciclo, e o outro é quantos ciclos eu consigo fazer por segundo. Essa questão aqui, ó. Um movimento circular uniforme de raio 2 metros. Então, a primeira informação aqui que a gente tem é quem? O raio vale 2 metros. Tem função horária S igual a 4 mais 2t. Unidades do SI. Ou seja, o tempo é dado em segundos, o espaço em metros, consequentemente, velocidade em metros por segundo. Determine o espaço angular inicial e a velocidade angular inicial, a função horária angular do movimento, o período e a frequência do movimento. Preste atenção que ela me deu aqui, ó, uma equação retilínea. Se ela me deu uma equação retilínea, que equação é essa aqui que ela me deu? É S é igual a S0 mais VT. E a equação que ele me colocou é quem? S é igual a 4 mais 2t. Isso significa o quê? Que meu S0 é igual a 4, é só comparar uma equação com a outra. E que minha velocidade vale 2. Se o meu S0 é 4 e o meu V0 vale 2, quem vai ser o espaço angular inicial e quem vai ser a velocidade angular? Aí você usa justamente quem? Essas relações que você tem. Se o meu espaço é dado como sendo o raio vezes o ângulo e a minha velocidade é o raio vezes a velocidade angular, quem vai ser o espaço inicial? S0 vai ser R vezes θ0. Então, meu θ0 vale quem? S0 sobre R. S0 ó, é 4. Então, vou ter 4 dividido pelo raio que é 2. Então, meu θ0 vale 2 radianos. Quem vai ser a minha velocidade angular inicial? Vamos lá. Se a velocidade é uniforme, é um movimento circular uniforme, a minha velocidade angular inicial vai ser uma constante. Então, vamos lá. Eu tenho que V é igual a R vezes ômega. Daqui você tem que ômega é igual a V
sobre R. O V, a gente já viu aqui, comparando as equações, que vale 2. 2, o raio continua sendo 2, 2 dividido por 2 dá igual a 1. Então, meu ômega aqui vale quem? 1 radiano por segundo. Então, pronto, está aqui o meu espaço angular inicial e está aqui minha velocidade angular inicial. Com isso, a gente concluiu aqui o item A. No item B, a função horária angular do movimento. Quem vai ser a função horária angular do movimento? É a mesma função horária da posição, só que com as coordenadas curvilíneas. Então, quem vai ser? Você vai ter que θ é igual a θ0 mais ômega t. Vamos substituir com os valores. Meu θ vai ser quem? 2 mais ômega é 1, basta deixar o t. E com isso aqui a gente fez o item B. No item C ele pede o período e a frequência do movimento. Aí aqui é só você lembrar dessa equaçãozinha que eu acabei de falar. Aqui. Essa equação me dá o período e essa equação me dá a frequência. Então, quem vai ser o período? Ômega é 2π dividido pelo período. Consequentemente, o período vai ser 2π dividido por ômega. O ômega a gente viu que é 1. Então, meu período vale 2π segundos. E quem vai ser a frequência? Aí você pode utilizar de duas formas, né? Ou que a frequência é o inverso do período, ou que o ômega é igual a 2π vezes a frequência. Que no final da conta as duas vai dar a mesma coisa. Vamos por essa aqui de cima. A frequência é o quê? 1 sobre o período. O período é 2π. Então fica 1 sobre 2π. A unidade de medida da frequência, como é o inverso do segundo, ela recebe um nomezinho de Hertz. É H maiúsculo com Z minúsculo. Professor, se eu tivesse utilizado essa outra formulazinha aqui, dava a mesma coisa. Ó. Por essa outra formulazinha aqui, você ia ter o quê? 1 é igual a 2πf. Quando você passar o 2π desse lado, está multiplicando para o outro lado, dividindo, você chega na mesma conclusão. Nessa questão aqui, ó, ele está pedindo o seguinte. Duas polias de uma máquina estão acopladas como a figura abaixo. A frequência da polia A frequência de A, é 5 vezes maior do que a frequência de B. Então vai ser 5FB. Portanto, a relação entre os raios A e B é... Então vamos lá. O que você tem aqui? Você tem um sistema aqui formado por essas duas polias. Uma de raio RA e essa outra aqui de raio RB, que estão conectadas por meio de um fio. Se elas estão conectadas por meio de um fio, isso quer dizer o quê? Ó? Que a velocidade V que esse fio tem, tangente às trajetórias circulares que ele vai ter, tanto quanto passar aqui por A, quando ele passar aqui por B, vão ser iguais. Logo, você vai ter o quê? Que a velocidade em qualquer ponto da polia A, a velocidade tangencial em qualquer ponto da polia A, tem que ser igual à velocidade tangencial em qualquer ponto da polia B. Claro isso aqui? Se eu tenho uma mesma corda, ela está se deslocando, passando tanto pela polia A quanto pela polia B, a velocidade tangente que essa corda vai ter quando estiver descrevendo essa trajetória circular da polia A, tem que ser igual à velocidade tangente que ela vai ter quando estiver descrevendo essa trajetória circular B. Só que nós já vimos que a velocidade tangencial se correlaciona com a velocidade angular por meio da seguinte fórmula. V é igual a ômega R. Então eu tenho o quê? Que a velocidade de A é igual a um ômega A vezes o raio A. E a minha velocidade B é igual a um ômega B vezes o raio de B. Como essas duas grandezas têm que ser iguais, nós concluímos o quê? Que ômega A vezes o raio de A tem que ser igual a quem? A ômega B vezes o raio de B. Pronto. A questão
está pedindo para a gente relacionar o quê? Qual é a relação entre os raios A e B? Ou seja, ele quer que eu calcule RA sobre RB. Se eu isolar RA sobre RB nessa equação, vou fazer o quê? Passo esse ômega para esse lado dividindo e passo o meu RB para esse outro lado dividindo também. Então nós vamos ter que RA sobre RB é igual a quem? A ômega B dividido por ômega A. Só que, quais as informações que a questão nos dá? A questão nos dá informações sobre frequência. E nós vimos também o seguinte: a frequência ela pode ser escrita como sendo 2π, ou a velocidade angular pode ser escrita como sendo 2π vezes a frequência. Então eu posso escrever a velocidade angular de A como sendo 2π vezes a frequência de A, e eu posso escrever a minha velocidade angular de B como sendo 2π vezes a frequência de B. Substituindo esses valores na nossa equação, nós vamos ter o quê? RA sobre RB vai ser igual a quem? A 2π FB dividido por 2π FA. 2π simplifica com 2π e nós vamos ter o quê? RA sobre RB é igual a FB sobre FA. Agora preste atenção aqui o detalhe. Ó. A questão já tinha nos dado essa informação aqui. Ó. A frequência de A é igual a 5 vezes a frequência de B. E na equação que a gente está trabalhando, nós precisamos encontrar quem? FB sobre FA. Então, se eu pegar esse 5, passar para esse outro lado, dividindo, esse FA passando para esse outro lado aqui, dividindo, nós vamos ter o quê? FB sobre FA é igual a 1 sobre 5. Então, pronto. Você tem aqui que o raio de A sobre o raio de B é igual a quem? FB sobre FA, mas FB sobre FA vale 1/5. Olhando aqui as opções, item E.